Olá, crianças! Vamos à nossa correção, e explicação do dever da aula passada. Bem, aqui o conteúdo foi em ordens em classes, nós já estudamos esse conteúdo e o exercício do livro foi para reforçar essa aprendizagem. Aqui tinha um número na segunda questão. Esse número, você olhando assim imediatamente, pode ser muito complicado para algumas crianças fazer a leitura, certo? Então, nós propusemos numa aula passada que as crianças fizessem um quadro valor de lugar, dessa forma aqui, eu dei o passo a passo, que fica muito mais simples na compreensão da leitura deste número. Então, para responder aqui, olha, na lateral, o que eu fiz? Já coloquei os números na posição aqui, seguindo o quadro valor de lugar. Ó. Nós fizemos com mais classes, mas aqui esse número, como ele tem 6 dígitos, deu só até a segunda classe. Ó. Então, dessa forma, fica mais fácil responder as perguntas. Eu posso ainda ter dificuldade de ler, a criança pode ter, mas fica mais compreensível. A partir daqui, quando a primeira classe está toda voltada para a unidade simples, toda a classe, tá? Tem 3 ordens, crianças. E aí, aqui a primeira classe, ela é toda voltada para a unidade simples, certo? Unidade, dezena, centena. Sempre vai ter essa divisão. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. A diferença é que na segunda classe, que é a classe dos milhares, do 1000, né? Você vai ter unidade, dezena, centena. Só que vai ser unidade de milhar. Dezena de milhar. Centena de milhar. Então, a pergunta aqui foram diversas. Bem aqui, terceira posição ou terceira ordem, 7 representa o quê? O 7, o dígito 7 nesse número, você vai ver. Ele representa o quê? Ele está aqui na terceira ordem e foi dada essa dica lá no livro, né? O 7 está representando o quê? O que ele significa nesse número aqui, ó? O 7. Você vai olhar no quadro valor de lugar que ele está na posição de centena, certo? Então, são 7 centenas. 7 centenas, crianças, são 7 barrinhas dessa aqui, ó. 7. Porque cada uma dessa aqui tem 100. 100 quadradinhos aqui, ó. Cada uma. Se eu for concentrar 7 dessas, eu vou ter quantas, crianças? Quem respondeu 700 está totalmente correto. Então, esse 7, ele representa a centena. 700. São 7 vezes o 100, olha. Uma barrinha dessa. 7. 7 dessas aqui. Então, terceira posição, terceira ordem, 7 centenas, que é igual a quantas unidades? Lembra que eu disse? 7 centenas é igual a quantas unidades? 700, certo? Vamos lá. Seguindo, o autor do livro, Luiz Roberto Dante, vai seguindo, te desafiando, perguntando sobre a posição, olha. Fizemos do 7 centenas e agora ele vai passar aqui, olha, quarta posição ou quarta ordem. O 9 quer dizer o quê? Quarta posição. Você tem aqui primeira, segunda, terceira, quarta posição ou quarta ordem. Nós passamos da primeira classe, na quarta ordem, para a classe dos milhares, tá? Classe dos 1000. Então, ele quer perguntar para ti o que esse 9 aqui da quarta ordem está representando. Qual a quantidade que ele está representando? Lembra, nós estamos na classe dos 1000. Esse 9 aqui, ele é a unidade de milhar. É diferente desse 2 aqui, que é apenas unidade. Tá? Aqui é unidade de milhar. Nós estamos falando de 1000, crianças. 1000. A segunda classe é referente a milhares. Tá? Então, aqui, olha, nós temos o número centena de milhar aqui, dezena de milhar e unidade de milhar. Então, eu posso dizer, professora, que esse 9 aqui da unidade de milhar são apenas 9 desse aqui? Não, não pode. Lembra que eu disse que o 9 dessa segunda classe aqui está representando milhares? Então, ele é 9 o quê? 9 mil. Esse aqui, que está representando dezenas de milhar, é 9 o quê? Então, 9 dezenas de milhar. 9 dezenas é 9 vezes o 10, 90 mil. Classe dos 1000.
E aqui, centenas de milhar, esse 2 aqui, tá representando centenas de milhar. 2 centenas de milhar. 2 centenas são 200, certo? 200 o quê? Já que ele tá aqui na sexta ordem. 200 mil. Correto? Então, veja bem como fica. Ó, a pergunta. Quinta posição, quinta ordem, dezenas de milhar. Tá referente a quê, esse 9? A 90 mil. E assim vai, tá? É muito importante, muito fundamental que você confeccione isso aqui. Eu vou colocar de novo o passo a passo, tá? No nosso grupo. Para você conseguir confeccionar, é muito simples mesmo. Fiz aqui até terceira ordem. É tudo papel, caneta, muito simples, mas que vai ajudar demais. Vai ajudar demais na compreensão. Porque olha aqui, na página 21, nós temos de novo aqui, olha, perguntando para ti. Ele te dá um número grandão, ó. Esse número aqui, você pode não saber de imediato ler, mas quando você põe esse número aqui que tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos, quando você coloca ele no quadro valor de lugar, você começa a entendê-lo, você começa a compreender a posição, você começa a resolver as atividades de uma maneira mais fácil. Eu vou colocar aqui no quadro valor de lugar este número aqui para a gente ver que número é esse. Bem, o autor aproveitou o número da outra questão, da segunda questão, o mesmo número. E aqui ele vai te fazer perguntas, olha, que você vai olhar aqui, olha. Ele quer saber, olha, o que o 9 da dezena de milhar, como é que você vai saber a posição disso aqui? Você vai primeiramente usar o quadro valor de lugar. Porque isso aqui, crianças, vai ajudar e depois com o tempo você não vai precisar mais. Porque você já com certeza memorizou e já aprendeu. Mas por enquanto, aí ele vai perguntando aqui, olha. O que representa cada dígito daqui? E você, olhando no quadro valor de lugar, vai responder direitinho, correto? E aí ele te dá bem aqui, olha, na quarta questão, ele te dá aqui a letra A, a letra B, com algumas informações, e te dá um número de novo. E ele tá te perguntando qual é o valor deles. E fica mais compreensível você usando o quadro valor de lugar, certo? A mesma coisa aqui, ó. Dependendo dos dígitos, você vai descobrir e fazer a leitura da forma correta. Vamos conversar agora sobre arredondamento, certo? Olha só, eu coloquei até um conceito em cima que você também vai colocar no seu livro, tá? Servem para facilitar os cálculos, inclusive os cálculos mentais, tá? Como é que a gente vai começar a compreender o que é arredondamento de um número? Veja bem, eu coloquei aqui uma régua, tá? Você vai observar aqui na régua, nós temos os números marcados aqui, olha, grandão. E que se você contar esses pequenininhos aqui, tracinhos, olha, você vai conferir cada distância de um para outro, 10 tracinhos. 5 daqui pro meio, 5 daqui pro meio, 10 no total. 5 daqui pra cá, 5 daqui pra cá, 10 no total. Olha, essa é a minha régua, ela tem 30 centímetros, certo? Ok. Por que eu coloquei aqui? Pra gente ter uma compreensão um pouco melhor. Veja bem, digamos que você chega no supermercado e você tem lá um produto. E o produto dele é R$ 1,99. R$ 1,99. Olha, não é 2, 1,99. Se você for marcar aqui na sua régua, tia, mas aqui não tem 99. Eu sei. Aqui são 10 para chegar em 2, certo? Mas a gente fazendo o nosso cálculo mental, aqui, olha, de 1 para 2, 1,99 chegaria bem aqui, ó. É como se fosse o 9, na verdade, o 9,9. Então, o 9,9 é bem aqui, ó. Quase chegando em 2, certo? Se eu fosse arredondar este número, seria mais prudente eu arredondar este número de 1,99 para R$ 2 ou para R$ 1? Quem respondeu para R$ 2 acertou. Por quê? Porque o 9, que está bem aqui, olha, ele está muito mais perto do 2 do que do 1. Então, todo número que você for arredondar, que estiver muito mais perto, passou aqui do 5, esse aqui no meio é 5. Quando você confere aqui, olha,
1, 2, 3, 4, 5. Aí, 1, 2, 3, 4, 5. No total dá 10 aqui, ó. Daqui pra cá é 1 centímetro, tá? Daqui pra cá são 5 milímetros mais 5 milímetros, certo? São 10 milímetros, que é abaixo de 1 centímetro. Então, para cada número são 10 milímetros, certo? Então, 1,99, olha, ele tá bem aqui, chega o 9, 5, 6, 7, 8, bem aqui é o 9, olha. 1,99. Se você for arredondar, você tem que arredondar para 2. Tá muito mais próximo do 2. Passou aqui do meio, ó. Se não passar do meio, se fosse 1,49, seria bem aqui. Então, não era prudente nem correto você arredondar para 2, e sim para 1, certo? E assim segue com outros valores maiores também, tá? Se o produtinho fosse 2,50 e você tivesse que arredondar ele para facilitar no seu cálculo, ou algo do tipo, você arredondaria para 2 ou para 3? Quando tiver aqui no meio, esse meio são 5, lembra que eu falei, né? Milímetros. Você sempre vai arredondar para frente, tá? Sempre vai arredondar para o mais. Então, se fosse 2,5, você arredondaria para 3, ok? Toda vez voltando a repetir. Vamos lá. Outro exemplo foi o exemplo do livro. Olha só como ele arredondou. 429, você vai pegar o último algarismo. Olha, nesse caso aqui, o último algarismo do número é 9. Ó, você vai ver, igual como eu mostrei na régua, que o 9 sempre está próximo do próximo número. Então, se você for arredondar, você vai arredondar ele para o próximo número, certo? O número que vai suceder o 429, que seria o 430. Essa aqui está respondida já que ele fez aí para você observar, certo? São números de 3 algarismos. Quando você for arredondar para um número, para o próximo número, você vê o último algarismo. Nesse caso aqui. Tem muitos outros casos, porque isso aqui é matemática financeira, crianças. Mas, no nosso momento agora, nós estamos estudando dessa forma aqui. Depois de um tempo, você vai ver que nem sempre vai ter a terminação 0, vai ter vírgula, né? Mas isso aí o tempo vai lhe mostrar. Nós temos diversos exemplos aqui no nosso dever, olha só. Nossa atividade aqui, da letra B, 31.860. Se você... Voltando, só que aqui ele colocou, olha, em negrito. Ó, os números que ele quer que você atente, ó, em negrito. Números que ele quer que você atente para fazer o arredondamento, tá? Então, fica dessa forma, esse número, 31.860. O 8 aqui, olha, ele tá mais próximo do 9, se eu for pegar a régua lá, tá mais próximo do outro número, no número que vem depois do 31 ou 31. Se eu fosse arredondar esse número aqui, eu arredondaria para 31 certinho ou para 32? Você vai ver que esse aqui, olha, tá mais próximo do 9. Lembra da régua? Então, eu vou arredondar para 32. Aqui, olha, 1761, 1761. Olha, 61. Para que número eu iria arredondar se eu tivesse que arredondar? Para 62 ou para 60? Você vai ver aqui na régua que o 1, um milésimo aqui, olha, ele tá muito mais próximo aqui, olha, desse número aqui, antecessor, do que o que vem depois. Então, eu não posso dar esse pulo para cá. Eu vou arredondar ele para o antecessor, certo? Então, olha assim, no caso do 31, no caso do 1761, fica 1760. E assim por diante. Ok? Se você for arredondar, por exemplo, aqui. Ah, deu R$13,40. R$13,49. Ah, eu vou arredondar ele para 14. Não. Se você tiver que arredondar, você vai arredondar ele para 13. Certo? Porque deu antes aqui, olha. Até o 5, isso aqui é o 5, lembra? Até aqui, você arredonda para o número que é o antecessor. Aqui, ó. Passou aqui do 5, você vai arredondar para o próximo. Você mantém aqui, não é o antecessor, você vai manter o número que estava.
e passou aqui do meio do 5, você vai arredondar para o próximo, ok? Na página 24, números ordinais, certo? Coloquem a data de ontem, 27 de maio, em todas as páginas do seu dever. Estatística, eu nem coloquei aqui. Coloque você lá. Data de ontem, no caso, 27 de maio. A gente se organizar. Números ordinais estão relacionados à posição, a lugar. Toda vez que você estiver numa fila, né, que você organizar seus brinquedos, organizar os sapatos da entrada da casa. Se você for se referir a eles, você vai se referir a primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Toda vez que a gente for escrever por extenso, primeiro, tem um Ozinho aqui, olha, um tracinho embaixo, olha bem. Esse número aqui, a leitura dele é primeiro. Se fosse um A, seria primeira, que nem aqui, olha. Quinta, ó, a quinta sexta-feira é dia 29, tá dizendo lá. Quinta é um Azinho, olha, e um tracinho embaixo. Segundo, ó, um Ozinho e um tracinho embaixo, certo? Então, quando a gente for fazer essa leitura aqui, olha, primeiro, segundo, aí décimo, 11º, 20º, 23º, assim vai. 40º, 50º, 60º, é o 60, 60º, 70º, 80º, referente à posição aqui, olha. 80º, 80º, 90º, referente à posição 90, centésimo, 26º, olha só, referente a essa posição, olha, 26º, e assim por diante, olha o milésimo. E aí você vai responder aqui, essa questão aqui eu aproveitei e fiz o restante das bandeirinhas, eu desenhei aqui. Eu tinha um lápis de cor também, eu aproveitei e pintei e ficou mais fácil de responder. Também você pode fazer da seguinte forma ou mentalmente, tá? Mas assim fica. E na estatística, você vai analisar os gráficos aqui, olha só como ficou. Aqui tá dizendo, a seguinte questão foi proposta, né? Aí todo aqui o conceito você vai ler. E bem aqui ele diz que é para você completar a tabela, olha, complete a tabela. A tabela estava cheia de vagas. Tinha aqui a quantidade marcada de gato, mas não tinha aqui o numeral. Então, você vai completar primeiramente a tabela para depois responder corretamente aqui do lado. Correto?